Você já sentiu que o mundo fala alto demais? Que mesmo quando não há som, há ruído? Notificações, compromissos, expectativas, opiniões. Tudo gira, tudo chama, tudo exige. E no meio disso, um cansaço sem nome começa a se instalar. Não é físico, nem apenas emocional. É um cansaço da alma, o cansaço de estar para fora o tempo todo. É quando algo em nós começa a gritar em silêncio. Eu preciso estar só. Mas estar só não é o que parece. Mas com o tempo, ela abre espaço. E quando o espaço se forma, a transformação começa. Esse é o início da jornada da individuação, como chamou Carl Jung. Um processo onde o ego, essa imagem que construímos para funcionar no mundo, começa a perder sua centralidade. E algo mais profundo começa a se anunciar. Mas atenção! Esse processo não é leve, é uma travessia de sombras, porque antes de descobrir quem somos, precisamos ver quem não somos. E para isso, é preciso enfrentar aquilo que negamos. Jung chamava de sombra tudo aquilo que foi reprimido em nós. Desejos, raivas, impulsos, vergonhas, verdades. Coisas que aprendemos a esconder para sermos aceitos, mas que escondidas não desapareceram, apenas se tornaram mais perigosas. Na solitude, elas voltam. Voltam como pensamentos que não conseguimos calar, como memórias que insistem em reaparecer, como desconfortos difusos que nos tiram o sono. É o inconsciente batendo a porta. E muitos, ao perceberem isso, recuam. Porque essa parte da jornada é escura, é confusa, é dolorosa, mas é também verdadeira. E a verdade tem um poder que o conforto não tem. Ela nos liberta. É aqui que podemos olhar para Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, e encontrar em Raskolnikov não apenas um personagem, mas um espelho. Raskolnikov acreditava estar acima das normas morais. Achava que podia cometer um crime em nome de uma ideia. Mas o verdadeiro castigo não foi a prisão. Foi o silêncio da culpa. O silêncio do vazio. O silêncio da consciência nua. O isolamento interior levou à quebra entre quem ele era e quem acreditava ser. Esse silêncio é o mesmo que sentimos na solitude. Não porque cometemos crimes, mas porque, ao parar de nos distrair, percebemos que vivíamos longe de nós mesmos. E esse afastamento, esse autoabandono, é uma ferida profunda. Mas, curiosamente, é essa ferida que nos torna capazes de ver com outros olhos. Porque só quem desaba sabe o valor da reconstrução. Só quem perde o chão aprende a caminhar com mais cuidado. A sociedade não nos prepara para isso. Ela nos prepara para cumprir funções, para seguir normas, para produzir, consumir, agradar. E o que não se encaixa é visto como problema. Quem deseja estar só é chamado de estranho. Quem se afasta, de arrogante. Quem silencia, de depressivo. Mas talvez essas pessoas estejam apenas em um processo que a maioria não compreende. Um processo sagrado, silencioso e necessário. O processo de reencontro. Porque o reencontro só acontece na ausência do outro, do barulho, do excesso. E é isso que a solitude oferece. Ausência como possibilidade. Silêncio como abertura. Vazio como portal. Mas nem todo vazio é fértil. Nem todo silêncio é cura. A solitude exige intenção. Ela não é apenas ficar sozinho. É ficar consigo. É suportar a própria companhia. É olhar para dentro e não fugir do que vê. Muitos tentam isso de forma forçada. Se isolam do mundo esperando encontrar paz. Mas sem eixo, a solitude vira abismo. Sem propósito, ela vira exílio. Por isso, Jung dizia que a solitude deve ter um centro, algo que nos mantenha conectados com o que há de real. Uma âncora. Pode ser a arte, a escrita, a espiritualidade, a natureza. Pode ser um projeto, uma fé, um chamado. Sem essa âncora, a mente gira,
os pensamentos se fecham em ciclos, e o que deveria ser autoconhecimento vira ruína. É nesse ponto que muitos se perdem. Confundem introspecção com fuga, isolamento com sabedoria, silêncio com iluminação. Mas a solitude verdadeira não é passiva, ela é ativa, é um laboratório, um espaço de transformação. Assim como o alquimista que fecha o frasco para que o processo ocorra em segredo, a alma também precisa de recolhimento para queimar o supérfluo e revelar o essencial. Essa queima dói, mas é a dor da libertação, a dor do que precisa morrer para que o novo nasça. Jung chamava isso de morte simbólica e dizia que ela era necessária para o renascimento psicológico. Nietzsche também falava disso. Dizia que precisamos nos tornar quem somos. Mas não há como fazer isso sem desaprender o que fomos ensinados. E para desaprender, é preciso se afastar. É preciso estar só. É preciso ficar em silêncio tempo suficiente para ouvir uma voz que não vem de fora. Uma voz que não grita, não impõe, não exige, mas que sussurra: você ainda está aí. Essa é a primeira parte da jornada, a mais difícil. Porque é nela que morremos para o velho, e o novo ainda não chegou. É um território de incerteza, um intervalo, um limbo. Mas é nesse limbo que a semente rompe a casca e, mesmo sem ver a luz, começa a crescer. A semente não sabe quando será flor. Ela apenas rompe, ela apenas cede. E talvez seja esse o gesto mais difícil para o ego. Ceder. Ceder o controle, a previsibilidade, a persona que sustenta nossa identidade pública. Na solitude, esse colapso não é uma exceção, é o caminho. O ego, acostumado a dirigir, se vê em silêncio, e no lugar da direção nasce o vazio. Um vazio fértil, mas ainda assim um vazio. É comum, nesse estágio, surgir a confusão. A pessoa que entra na solitude profunda sente-se sem forma. Nada a define, nada segura. Há uma suspensão das certezas. O que antes era motivo de orgulho, a carreira, os títulos, os relacionamentos, de repente parece distante, sem brilho, sem verdade. E aqui está um dos maiores perigos do processo: o desespero. Porque o ego, ao não se ver mais refletido em nada concreto, entra em crise. E a mente começa a tentar resgatar aquilo que já não serve, apenas para não desaparecer. Mas não se trata de desaparecer, trata-se de esvaziar para poder receber. O paradoxo é que só quando nos sentimos vazios o bastante, somos capazes de conter algo novo. Mas o novo não se anuncia imediatamente. Ele vem como silêncio, como uma nova respiração, como uma nova sensibilidade. É nesse ponto que a solitude começa a se tornar alquimia. A alma, despida das armaduras do cotidiano, começa a se escutar em outra frequência, e o que antes era suportável torna-se insuportável. Conversas vazias, ambientes ruidosos, rotinas automáticas, tudo começa a parecer artificial, não por arrogância, mas por incompatibilidade. Essa é a dor do desencaixe. O corpo ainda vive no mundo antigo, mas o espírito já não o reconhece como lar. A pessoa em solitude passa a sentir isso no olhar, na forma como anda pela cidade, nos diálogos que antes entretinham e agora cansam. Ela não pertence mais ao que pertencia, mas ainda não chegou ao que a espera. Essa travessia é uma terra de ninguém, e é nesse espaço que a sombra aparece com mais força. A sombra não é um vilão. Ela é um espelho. Ela nos mostra tudo o que não quisemos ver. Ela nos entrega aquilo que julgamos nos outros. Ela nos confronta com o que projetamos, evitamos. É doloroso, mas também é honesto. Sem esse encontro, não há individuação. Sem esse confronto, não há reintegração. A sombra pode aparecer em sonhos, em impulsos,
em sensações de repulsa ou atração exageradas. Ela habita os extremos e nos convida a integrar, a reconhecer que somos mais do que a imagem que criamos. Muitos desistem aqui, porque é o ponto onde se perde a inocência. Não a inocência da criança, mas a inocência do ego. A crença de que somos apenas bons, justos, lúcidos. A sombra mostra que somos contraditórios, ambíguos, complexos. E essa complexidade, quando abraçada, vira maturidade. Voltando a Raskolnikov, personagem de Crime e Castigo, de Dostoiévski, é exatamente esse o ponto de ruptura. Raskolnikov mata não só uma pessoa, ele mata o próprio limite. Ele atravessa a linha que separa o humano do desumano. E depois disso, tudo o que resta é o eco do ato. Mas o que o redime não é o castigo judicial, é o colapso interno. É o momento em que ele para de justificar, para de argumentar, para de lutar, e simplesmente sente. Sente a culpa, a vergonha, a humanidade que tinha escondido atrás da razão. Essa entrega à dor é o que inicia o processo de cura. E aqui voltamos à solitude, porque é nela que o colapso é possível. É nela que as máscaras caem. É nela que o chão cede e que finalmente somos lançados para dentro. Nesse processo, a sensibilidade aumenta. Tudo toca mais fundo. A beleza e a dor se tornam mais intensas. As pequenas coisas ganham um peso simbólico. Você começa a perceber sinais onde antes havia apenas rotina. O voo de um pássaro, o cair da tarde, o som do vento entre as folhas, tudo parece lhe falar algo. Não há uma explicação racional para isso. Há apenas uma sensação, a de que algo mudou. E de fato, mudou. A solitude reconfigura o sistema interno. Ela mexe na arquitetura da alma e reorganiza as prioridades. O que antes era meta, vira distração. O que antes era plano, vira prisão. O que antes era companhia, vira ruído. Mas junto disso, nasce algo novo. Uma voz que não é a da mente, uma presença que não é a do ego. É o self, como diria Jung. O self é o centro organizador da psique. Ele não é o eu social nem a persona, ele é a totalidade do ser. É aquele que observa, acolhe, integra. E na solitude, o ego cede espaço para que o self se manifeste. Essa manifestação não vem com espetáculo. Ela é sutil. Ela aparece como clareza, como intuição, como paz no meio do caos. É um saber que não vem de fora. Não precisa de argumento. É um saber silencioso, mas inabalável. Nesse ponto, a solitude começa a mudar de cor. Ela deixa de ser escura e passa a ser densa. Não mais um vazio, mas um ventre, um lugar de gestação. Você começa a sentir que está voltando para algum lugar. Mas não é um lugar geográfico, é um lugar interno, é um eixo. Esse eixo é a âncora. Sem ele, a solitude vira fuga. Com ele, vira reintegração. E esse eixo pode ser qualquer coisa que ressoe com sua essência. Uma arte, uma filosofia, uma devoção, uma missão. O importante é que não seja uma máscara nova, mas um reflexo verdadeiro de quem você está se tornando. Esse eixo não te retira do mundo. Ele te prepara para voltar a ele, mas de outro jeito, com outro olhar, com outra presença. Aqueles que passaram pela solitude verdadeira raramente voltam a viver de forma inconsciente. Eles se tornam mais seletivos, mais presentes, mais silenciosos, mas com um silêncio que diz muito. Eles não precisam mais convencer, porque encontraram algo que não precisa ser provado. A verdade da própria experiência. E essa verdade é o bem mais precioso que alguém pode carregar. Ela não cabe em frases de efeito. Ela não se vende. Ela não se empresta. Ela apenas emana e transforma. Quando algo em nós muda de verdade, o mundo também muda. Não porque ele se transformou, mas porque os olhos com que o vemos já não são os mesmos.
Essa é uma das consequências silenciosas da solitude. Depois da travessia, as cores ganham novos significados. As palavras carregam outro peso. Os gestos, antes automáticos, se tornam conscientes. Nada é como antes, e ao mesmo tempo, tudo continua como estava. Só que agora, você está desperto. Mas o despertar não é uma celebração ruidosa. Ele é sereno. É uma sensação discreta de estar em si, de saber onde começa e onde termina, de poder escolher com presença, e não por impulso. Quem atravessou a solitude profunda carrega um olhar diferente. É um olhar que já viu a própria escuridão e não precisa mais fugir dela. É um olhar que sabe que há partes em si que jamais serão compreendidas. E tudo bem. É um olhar que reconhece no outro a mesma travessia disfarçada, o mesmo cansaço oculto, a mesma dor que não se diz. Essas pessoas são faróis, não porque iluminam tudo ao redor, mas porque não se perdem mais na própria escuridão. Carl Jung dizia que a individuação não é um processo de isolamento permanente. Pelo contrário, ela culmina no retorno, o retorno ao coletivo. Mas agora com consciência, com autonomia, com discernimento. É como o mito do herói. Ele parte, enfrenta monstros, perde tudo, se reconstrói e volta. Mas não volta para se encaixar. Volta para compartilhar. Volta com uma chama acesa. Aqueles que voltam da solitude verdadeira não precisam mais se esconder, porque já se conheceram. Não precisam mais competir, porque já encontraram valor. Não precisam mais convencer, porque já se validaram. Essas pessoas não são santos, nem gurus, são humanas, mas com a coragem rara de terem se conhecido por inteiro e ainda assim escolherem viver. Elas entendem que o mundo não é um erro, mas um lugar de expressão, e que o silêncio não é um destino final, é um lugar de origem. Elas retornam ao convívio com mais escuta, com mais pausa, com mais compaixão. Elas sabem que a maioria ainda está presa na superfície, mas não julgam, apenas esperam. E vivem como quem semeia, mesmo que o solo ainda pareça árido. Porque entendem que não há mais pressa. O tempo já não é um tirano, é um aliado. Esse retorno, no entanto, exige uma habilidade, a de não se perder novamente, a de manter o eixo mesmo em meio ao caos, a de não silenciar o que foi descoberto apenas para se adaptar. É aqui que muitos tropeçam, porque voltar exige tanto quanto partir. É preciso lembrar, todos os dias, do que se encontrou. É preciso proteger esse novo centro como se fosse sagrado, porque é. Ele é o fruto da travessia, e como tudo o que é precioso, pode ser perdido se não for cuidado. A reintegração é o desafio final. É o momento em que você precisa ser quem se tornou, mas agora, entre os outros, e fazer isso sem arrogância, sem fuga, sem auto-engano. É também nesse estágio que se escolhem as companhias, não mais por carência, mas por afinidade. Não mais para preencher um vazio, mas para transbordar junto. As relações mudam, a forma de falar muda, até o silêncio muda. Ele deixa de ser ausência e vira presença compartilhada. E o mais surpreendente, o mundo responde. Quando você se torna verdadeiro consigo, algo ao redor se reorganiza. Não por mágica, mas por sintonia. As máscaras começam a cair, as mentiras se tornam insuportáveis, as repetições vazias perdem o sabor. Você começa a buscar sentido em tudo, não um sentido idealizado, mas um sentido orgânico, vivido. A coerência entre o que pensa, sente, diz e faz se torna seu norte. E essa coerência é o novo nome da liberdade. Nietzsche dizia que a maior prisão é não poder ser quem se é, mas o maior poder é tornar-se. E tornar-se exige solitude. Não como castigo, mas como gestação.
Assim como o casulo é escuro, apertado e silencioso, a solitude é o casulo da alma. É onde as asas crescem. E crescer, neste caso, não é se elevar, é aprofundar-se. A borboleta não voa porque quer escapar. Ela voa porque já não cabe mais onde estava. Assim também é com a consciência. Quando ela se expande, não há retorno. Esse é o ponto. A solitude não tem volta. Quem passa por ela de verdade nunca mais será o mesmo. E essa é a maior dádiva e o maior desafio. Porque agora você sabe quem é, sabe o que sente, sabe o que precisa, sabe o que suporta, sabe o que não negocia mais. E com esse saber, não dá mais para viver dormindo. A maioria não vai entender. Tudo bem, nem todos precisam. Aqueles que passaram pela escuridão sem se apagar, carregam uma luz que não precisa de aprovação. Eles vivem em paz, mesmo que não sejam compreendidos. E quando se conectam com outros que também cruzaram esse portal, o reconhecimento é imediato. É como se por trás dos olhos algo dissesse: você também já esteve lá. Esse tipo de presença é rara, mas real, e vale mais do que 1000 interações superficiais. Se você está ouvindo isso até aqui, talvez essa jornada já tenha começado em você. Talvez a solitude não seja mais um mistério, mas um território familiar. Talvez você já tenha rompido com algo. Talvez já tenha perdido coisas que achava essenciais e agora começa a ver que eram apenas armaduras. Talvez já tenha se sentido incompreendido, solitário, esquisito. E talvez, agora, perceba que isso não era falha, era sinal. Sinal de que algo em você se recusava a ser moldado. Sinal de que a alma, silenciosamente, pedia profundidade. Sinal de que você estava, mesmo sem saber, trilhando o caminho de volta a si. Se for o caso, não recue, não se apresse, não se distraia. O que está nascendo em você é raro. E tudo o que é raro exige cuidado. Permita-se continuar. Permita-se aprofundar. Permita-se ser. E quando estiver pronto, volte. Não para ser como antes, mas para ser inteiro entre os outros. Você não precisa ensinar ninguém. A sua presença já é ensinamento. A sua escuta já é bálsamo. A sua lucidez já é semente. O mundo não precisa de mais vozes gritando, precisa de consciências silenciosas que irradiam. Seja uma delas.